Fala pessoal, tudo bem com vocês? Claudino. Vamos falar do assunto sério hoje, a reforma tributária. Essa palavra que assusta tantos empresários e profissionais de tecnologia, ela não chegou de um jeito tranquilo. Na verdade, ela está chegando como um furacão para a gente. Você sabe, né? No Brasil, a gente sempre teve um sistema tributário muito complicado. E não é à toa que quando alguém fala em reforma, a expectativa ela cresce. Porque todo mundo sabe que algo precisa e na realidade vai mudar. O sistema ele é cheio de regras, exceções, leis que sobrepõem, uma confusão tremenda. Só que o que está acontecendo agora com essa nova reforma tributária é totalmente diferente do que a gente viu nos últimos anos em grandes transformações. A reforma, ela está atropelando, correndo contra o relógio, sem dar aquela clareza que a gente precisa. Se você é da área de tecnologia, vai entender na pele que a gente não teve um roteiro claro, um manual, nada que ajudasse a gente a se preparar. E essa falta de planejamento está gerando um caos do tamanho do nosso país para todo mundo. Então, pega aí seu café, se ajeita aí no sofá, porque o papo hoje é bem sinistro. Bora para o vídeo? Bom, a reforma tributária todo mundo pediu, todo mundo sabia que ia ter uma grande reviravolta, todo mundo sabia que uma hora isso iria chegar. Só que ninguém estava esperando que fosse dessa forma que está sendo. Confusa, apressada e o pior, sem um plano claro de transição. Vamos voltar um pouquinho no tempo aqui. Desde lá dos anos 90, o Brasil já falava em simplificar as cobranças de impostos. Os empresários reclamavam demais dessa guerra fiscal entre Estado, município. Os contadores, eles perdiam horas tentando entender legislações diferentes de cada cidade. Eu, por exemplo, já trabalhei com contabilidade e sei que é muito complexo. Cada estado tem uma forma diferente de tratar um imposto, cada cidade tem uma forma diferente. E o sistema ele parecia feito para complicar mesmo de propósito. Aí, em 2008, surgiram as primeiras propostas mais sérias do governo para tentar mudar todo esse processo e todo esse fluxo. Só que isso só veio, na realidade, em 2019, com a PEC 45, que aí ela começou a ganhar uma força maior dentro do governo e do Congresso, e a grande promessa dessa PEC 45 era unificar os tributos, reduzir a burocracia que a gente tem hoje e facilitar a vida de quem empreende. Na teoria, isso parece ótimo. ICMS, ISS, PIS, COFINS viram apenas CBS e IBS. Mas a prática é um verdadeiro desastre logístico, fiscal, contábil, principalmente tecnológico. E não é exagero que eu estou falando. Imagina você mudar toda a lógica de cálculo tributário de décadas em menos de 2 anos. Com poucas regras claras, sem ferramentas oficiais finalizadas, e o mais absurdo, com as próprias empresas tendo que chutar como que isso vai funcionar. Por que eu estou falando que muitas empresas estão chutando como que vai funcionar? Porque o que mais está me impressionando em toda essa mudança, principalmente no desejo dos empresários por uma mudança, e a gente sabe que realmente precisa, o governo ele não conseguiu ou ele não quis organizar todo esse processo direito. A gente viu uma sequência de documentos sendo lançados aos poucos, minutas, fax, uma proposta de lei aqui, outra lá, mas a gente não está vendo consistência em tudo isso que o governo está lançando. O que a gente tem até agora são textos que mudam, que se contradizem e que geram mais dúvida do que certeza na cabeça de quem está desenvolvendo. Além disso, não existe uma transição suave, por exemplo. A reforma simplesmente está sendo empurrada com pressa, sem a gente conseguir se preparar direito. Essa que é a grande realidade.
a complexidade de quem trabalha com tecnologia hoje é muito grande. Se você trabalha com sistemas fiscais, você sabe que essas mudanças tributárias, elas não demandam só um esforço gigante de desenvolvimento, mas também com testes exaustivos. A gente vai precisar testar isso muito bem. E tem um outro detalhe: a gente vai ter que caminhar com dois processos por um tempo. E isso vai tornar ainda mais complexo a nossa vida. A gente vai ter problema de atualização do sistema, a gente vai ter que treinar muito bem as equipes que a gente trabalha, os nossos suportes, a gente vai ter que estar muito do lado dos nossos clientes. E, claro, essa comunicação com os clientes vai ter que ser ainda maior. Até aqui, tudo isso para mim virou uma grande incógnita. Eu não sei como que a gente vai fazer no futuro e como que vai ser esse futuro. E quando a gente fala de futuro, qual que é a ideia do governo? A ideia da reforma nada mais é do que unificar os tributos que hoje a gente tem e a gente conhece, que é o ICMS, o ISS, o PIS e o COFINS, em um sistema talvez mais simples, com duas siglas novas, que é a CBS e a IBS. Na teoria, isso parece tranquilo, ótimo. Vai simplificar algo que todo mundo quer. Só que vamos imaginar aqui, em vez de vários impostos, alíquotas diferentes, cobranças conflitantes entre estados e municípios, você teria um sistema mais claro, um tributo único, ou poucos tributos, que facilitam a vida do contribuinte e da empresa. Isso, claro, ia facilitar muito a contabilidade, a emissão de notas, os cálculos de impostos, reduzir as burocracias e, quem sabe, até ajudar a diminuir esse custo gigante que a gente tem no nosso país. Só que, por outro lado, aqui tem o grande problema de todo esse processo. A prática, ela está muito longe desse cenário ideal. Por quê? Porque a mudança em todo esse fluxo, ela não é pequena, ela é gigante. E a gente tem que lembrar isso todas as horas. A gente tem que estar falando com os clientes e alertando eles que a gente está trabalhando num negócio de décadas, de um sistema que foi construído dessa forma, com essas dificuldades, com várias camadas, exceções, regimes especiais, legislações complementares, jurisprudência. Para uma empresa de tecnologia, principalmente que trabalha com ERP, sistemas fiscais ou qualquer automação que envolva tributos, mudar toda essa lógica em menos de 2 anos é praticamente uma missão impossível. Além disso, o governo ainda não tem tudo definido. O governo tem muita coisa que nem ele sabe como é que vai funcionar. E aqui a gente pode falar, listar muita coisa. Por exemplo, esses dias a gente foi para uma reunião e a gente tinha em mente que o governo ia liberar APIs para determinadas integrações e o governo nem tinha pensado nisso. E aí, essas faltas de regulamentações detalhadas, ferramentas oficiais do governo, ambientes de homologação, principalmente para a gente poder testar, tudo isso torna-se uma grande complexidade. E aí a gente tem que virar dev raiz, a gente tem que virar QA raiz e fazer tudo na unha. E o fazer tudo na unha caiu no colo de quem trabalha com sistema. E o pior, não é só você esperar a Receita lançar um sistema e pronto, não é tão simples assim. Quem está na ponta, desenvolvendo o sistema, gerenciando esses cálculos, implementando essas notas fiscais, tem que apostar como que isso vai funcionar. Isso que é o pior dos cenários. Infelizmente é assim, a gente não tem todas as informações do governo, tem coisas que faltam e a gente precisa ser raiz. Tem que fazer previsão, tem que criar solução baseada em minutas,
que podem mudar no dia seguinte. A complexidade disso é enorme. É um cenário total de incerteza. E a incerteza é tão grande que você imagina uma empresa que ela depende de emitir milhares de notas fiscais por dia. E aqui, gente, isso aqui é a coisa mais normal do mundo. Se você pegar uma grande indústria, por exemplo, de e-commerce que vende, você vai ver que eles vão gerar por dia, brincando, mais de 5.000 notas fiscais. E fazer essas apurações de impostos, controlar crédito tributário, cada estado vai querer ainda ter uma tributação diferente. Cada estado tem uma situação diferente. Cada município também vai querer ter o seu ganho. Está percebendo que agora você tem que mudar tudo isso sem um mapa da onde a gente vai seguir, ser guiado, sem um manual de instrução e com um risco enorme de a gente errar e ganhar uma multa gigante, porque isso pode acontecer e vai acontecer, pode anotar isso, que vai ter casos aí de empresas que serão multadas porque não entregaram determinado tributo. Não é só um problema técnico que a gente está falando aqui, é um problema que vai afetar finanças, muito do mercado. A gente vai ter aí várias empresas quebrando, infelizmente, a gente já tem muitas empresas no Brasil quebrando pela nossa economia e a gente vai ter empresas quebrando por essa bendita reforma tributária que não está sendo bem feita, não está sendo bem guiada e mapeada. E relacionamento com o cliente, a gente vai ter muito problema de relacionamento com o cliente. O cliente já está reclamando antes da reforma. Imagine quando tiver a reforma e você ter que trabalhar com duas frentes diferentes, né? O modelo antigo e o modelo novo. E aí a gente vai ter que ter um senso de criticidade, porque a gente vai estar falando em reputação das empresas de tecnologia. E aí, quem não vestir a camisa vai ser uma grande complexidade, porque a gente vai depender muito das pessoas, a gente vai depender muito das pessoas que conhecem o negócio, a gente vai depender muito das pessoas para entregar rápido. Vai ser uma briga de foice grande. E a reforma tributária virou um grande jogo de xadrez. Você tem o tabuleiro, você tem os jogadores e o formato de cada jogada vai mudando conforme você vai andando. A gente está em 2025, foi onde está começando essa transição. 2026 é para ganhar uma força ainda maior, é para já ter uma boa parte dos processos finalizados e entregues. Em 2032, tudo vai precisar ter sido migrado, funcionar redondinho. E aí você tem ideia da complexidade que é você adaptar sistemas fiscais, contábeis, operacionais para uma nova estrutura sem um ambiente ainda definido, sem uma documentação estável, sem modelos de notas finalizados. Você não só precisa implementar, você precisa também apostar em como que vai ser tudo isso. Aí não adianta a gente falar que a gente não está apostando, porque o Brasil ele já era um caos tributário. Agora ele está virando uma verdadeira selva, porque a gente tem regras estaduais diferentes, a gente tem regras municipais que ninguém explica como que funciona, a gente tem alíquotas ainda indefinidas, a gente tem regimes específicos para certos setores que a gente também não sabe como vai funcionar. Créditos acumulados, a gente também não tem a certeza de como vai ficar. Os períodos de convivência entre esses dois sistemas paralelos que a gente vai ter, como que a gente vai ter que tratar isso? Você tem que manter o sistema velho funcionando. Olha que loucura! E criar um novo do lado para que ele caminhe junto. E os dois precisam conversar com as secretarias de Fazenda, que ainda nem atualizaram seus ambientes de homologação. Uma verdadeira loucura, não? E é tão louco que do outro lado a gente tem os clientes, que é o momento que os clientes querem cobrar os resultados. Eles querem que o sistema funcione, simples assim. O vendedor, ele quer emitir a nota, o financeiro, ele quer saber como que vai gerar
aquele crédito, o contador quer saber se o imposto está certo ou não. Só que para a gente que trabalha nas empresas de tecnologia, tá difícil. A gente ainda está tentando entender como que a gente vai aplicar uma regra que ainda nem existe. Complexidade grande das empresas. O cliente já quer o resultado e a gente ainda está na fase de análise. E o cliente quer pronto para amanhã. E aí a gente tem a grande dificuldade e os embates que tem nessa área. Além dos embates que a gente está tendo com os clientes, a gente está vendo aí empresas fazendo grandes promessas, principalmente nesse modelo novo que a gente tem de IA, tem muita gente prometendo muita coisa. E eu vou dizer para vocês o seguinte: não acreditem nessas empresas de IA que dizem que vão salvar a reforma. Por quê? A gente mal está conseguindo confiar numa planilha que a Receita Federal manda. Os impostos, eles mudam todos os dias e os caras querem colocar a IA para controlar isso. Então, beleza, vai lá, cria um sistema de inteligência artificial para você controlar os seus impostos, só que esse sistema ele não vai ser atualizado. E o governo, ele muda todos os dias um tributo. E aí eu quero ver a briga, como que vai ser. Estão querendo que a IA consiga prever que nem o Congresso decidiu ainda. A IA ela é poderosa, ela é útil, mas ela precisa de uma base confiável, de um contexto claro, de dados padronizados. Se você jogar lá o caos como input, o output vai ser um caos bem formatado. A IA ela não vai resolver os improvisos legislativos que a gente tem no nosso país, infelizmente. Então fiquem muito espertos quando alguma empresa for prometer algo de entregar com inteligência artificial para salvar a reforma. E a maior dificuldade que a gente tem da reforma hoje não é o código, porque o código as empresas de tecnologia eles se viram, ajustam, fazem acontecer. A questão maior é essa instabilidade das fontes oficiais de como que vai ser. Hoje é um tipo de cálculo que funciona. Amanhã é uma nova emenda. Semana que vem tem uma PAC nova que vai contradizer aquela emenda que saiu na semana anterior. Mês que vem tem um MP que vai mudar tudo. Você está montando um verdadeiro quebra-cabeça onde a imagem da capa muda toda hora. E o quão complexo é você trabalhar com o governo dessa forma? O que o governo precisa entender é que as empresas de tecnologia, nesse processo todo, elas não são inimigas, elas são parceiras dessa transição. A gente precisa ter estabilidade, a gente precisa ter planejamento técnico dos dois lados, a gente precisa ter ambientes de homologação funcionando, a gente precisa não ter versões fixas, a gente precisa ser muito bem maleável nessa forma, a gente precisa viver num mundo de igualdade. Porque você trabalhar com tecnologia, improvisando, clientes pressionando, governo atualizando o PDF, fica muito complexo o nosso trabalho. Então a gente precisa sim ter estrutura e diálogo e a gente precisa de tempo para poder trabalhar. E esse tempo que a gente vai precisar não é só o tempo para os clientes, é um tempo também no cenário que prejudica quem usa o sistema. E esse cenário ele não vai prejudicar só as empresas de tecnologia e só os clientes que usam aquela tecnologia, vai prejudicar a nossa economia. A gente vai ver muita empresa parando de vender, a gente vai ver muito cliente acumulando erro fiscal para resolver, a gente vai ver pequenas empresas que vão desistir de emitir notas e aí a gente vai ter um problema fiscal gigante. E fora as multas que hoje já existem, imagine lá quando a gente precisar usar o regime tributário novo como essas multas vão disparar. E tudo isso porque ninguém parou para fazer uma governança séria de transição de todo esse processo que a gente está vivendo. E o que você, como empresa de tecnologia, pode fazer? Você pode criar comitês internos de monitoramento dessa reforma.
muito importante. Você ter pessoas, você ter advogados, você ter pessoas que trabalham direto com legislação, fazendo comitês internos, esse monitoramento de como que forma e como que vai ser essa reforma tributária. Investir em cenários múltiplos, como se fosse desenvolvimentos de ambiente beta, talvez seja interessante. Comunicar a transparência com os clientes, o principal, né? Porque os clientes estão esperando essas diretrizes, eles querem realmente as informações oficiais. Outro ponto que as empresas precisam fazer é pressionar o governo por meio de associação, sei lá, lançar material técnico. Eles precisam, sim, de ambientes de teste, de regras com antecedência. E o mais importante é estudar as reformas que houveram em outros países e entender o que deu certo e o que não deu. Porque a gente também precisa entender os que os outros países fizeram e aprender com isso, para a gente poder implantar aqui no nosso Brasil. E agora um spoiler. Eu estava conversando com uma pessoa muito influente nessa questão tributária e ela me confirmou que se a gente continuar dessa forma, ali em 2026 a gente pode ter um blackout tributário. Milhares de empresas tentando se adaptar a esse susto. Quem ficou de consultoria vai se dar muito bem, porque essas consultorias vão acabar cobrando fortunas em cima desses pobres clientes. A tecnologia tapando o buraco, essa que vai ser a grande realidade. E o coitado do cliente vai ter que cobrar de você, empresa de tecnologia. Porque, para ele, o sistema deveria saber como funciona, mesmo quando ninguém sabe. E para encerrar o nosso papo de hoje, o que a reforma tributária está escancarando é que a tecnologia ainda ela é vista como mágica, por quem ainda não entende de tecnologia. Mas eu vou dizer para vocês que a gente não é feiticeiro. A gente precisa de clareza, de estabilidade e principalmente do tempo. Se o governo quer que a reforma funcione, precisa trazer as empresas de tecnologia para a mesa para discutir melhor essa reforma. Precisa ouvir quem está na linha de frente, porque se continuar esse monólogo, a única certeza que a gente tem para 2026 é que vai sim dar bug. Se você curtiu esse vídeo, dá o like, se inscreve aqui no canal Produto On e manda esse conteúdo para aquele colega de RP que está se virando nos 30, tentando entender como implementar o que ainda não foi explicado pelo governo. E comenta aqui embaixo qual que é a maior loucura que você já viu até esse momento nessa reforma tributária. Até o próximo vídeo, pessoal. Eu sou o Claudino e aqui a gente fala de produto, mas com os pés na realidade.